Soberano e grandioso Deus, agradecemos ao Senhor mais uma vez por esta tão grande oportunidade que temos. Pedimos ao Senhor neste dia que o Senhor fale aos nossos corações, nos ajudando, nos corrigindo, esforçando a nossa coragem para que possamos ter êxito naquilo que estamos fazendo, Pai. Seja a nossa porção nesta manhã. Nós precisamos te ouvir, Pai. O combustível para nossas almas, ela vem somente da Tua palavra, ungida com o Espírito Santo. Nós cremos que o Senhor se fará presente em nosso meio e nos sustentará, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Estão felizes? Agradecidos? Mais uma vez nos encontramos aqui para ouvir o que o Senhor tem para nos falar nesta manhã. Irmãos, antes de nós entrarmos na leitura que vai ser, vamos dar início lendo Filipenses capítulo 4, verso 13, foi anunciado. Só deixe sua Bíblia aberta e vamos conversar um pouquinho sobre... Eu quero titular isso como um conselho. Sobre as redes sociais. Deixa eu deixar preparado aqui. Eu estava observando a maneira que está tomando lugar. As redes sociais estão aí, irmão. A internet, a tecnologia, a ciência, não tem como nós fugirmos dela. Mas nós, como filhos de Deus, devemos usá-la para o bem. É a ciência do bem e do mal. E nós devemos de usar para o bem. Agora, se não vigiarmos, o inimigo ele entra de uma maneira sutil e quando a pessoa percebe está dominada por um espírito. Eu agora saí de casa e eu liguei o carro, eu nem percebi se estava ligado ou ligou o rádio quando eu dei a partida no carro. E eu estava com a irmã Nayara. Eu não percebi, irmão Jair, eu estava dando ali uma música de só tocada, sem voz. E nós, quando olhamos para o outro, se deparamos e vendo, mas o que é isso aqui? Eu não liguei aquilo. E entrou. Não sei que era aquilo, um ritmo de rock terrível, algo terrível. E a gente ligado nas coisas de Deus, pensando no culto, nem percebeu. Então as coisas, e na hora eu pensei, o diabo entra por lugares que você nem está percebendo, ele está entrando. Coisa terrível, ele não está brincando. E eu percebo, esta semana eu comentei algo, eu não sou de fazer isso, mas por algum propósito, talvez fosse para pregar essa mensagem, ter inspiração, para dar essa nota, melhor dizendo. Alguém colocou algo ali no Facebook e porque a gente está transmitindo através do Facebook, e graças a Deus, Deus tem abençoado. Né? Ontem eu estava parado, parou uma moto fez a volta, voltou onde eu estava, era um amigo meu, começou a conversar com nós e daqui a pouco, quando eu despedi dele, ele disse, eu falei para ele vir, convidei ele para vir ao culto, ele disse, eu estou ouvindo o senhor todo domingo. Nunca pensei nisso, trabalhou comigo há 15, 20 anos atrás, mais, uns 20 anos atrás. Então, Deus está trabalhando através desse sistema conosco. Há poucos dias chegamos numa borracharia, eu e a irmã Nair, trocar o pneu do carro. A vizinha ligou para a irmã Noemi e disse, teu pastor está aqui na borracharia. Teu pastor e a esposa dele.
Eu disse, tá vendo, Emanuel, como a gente tem que cuidar, e ainda bem que nós estávamos brincando, eu e o Emanuel estamos sempre brincando, né? Quando não tem arma perto, Adriana. Mas o povo nos observa, eles estão nos observando, por causa dessa tecnologia que tem. Então, essa semana eu curti, é assim que fala, curti, Mariana. Alguém colocou algo ali, eu achei bom aquilo, estava lendo alguma coisa, eu abri o celular, entrou notificação, eu olhei, eu li aquilo e eu disse que isso é bom. Alguém colocou ali assim, algo como que estava escrito assim, eu não preciso ir à igreja para ser abençoado, uma coisa assim. Uma coisa assim que não bate, não é verdadeiro aquilo. Daí estava escrito assim, como que eu vou estar alistado no quartel e não vou comparecer, né? Coisas, como eu sou soldado, não compareço no exército. Aí eu achei bonito aquilo, eu curti aquilo, por algum propósito. Oi? Compartilhei. A gente não sabe mexer, é o maior perigo. Mas teve um propósito. E eu pude ver ali, os irmãos, um falou uma coisa, o outro já foi se defender. E eu, conhecendo o Espírito, fiquei acompanhando. Eu conhecendo, está aqui, ó. O que foi colocado era isso aqui, ó. Entre aspas, né? Afastado da igreja, não de Deus. Quer dizer, uma pessoa que colocou isso aqui, pensa, não estou vindo na igreja, mas eu não estou longe de Deus. Eu continuo sendo de Deus. Aí estava escrito assim, esse é o maior fake news. Pagou aqui, Moisés? Esse é o maior fake news de todos os tempos. Não tem como servir ao exército e não comparecer no quartel. Agora eu pergunto, isso aqui não tem verdade aqui? Tem verdade. Nós temos que parar de ser hipócrita e ver que é verdade mesmo. Aí um irmão colocou algo, o outro defendeu, e eu percebi que aquele outro que defendeu não está vindo nos cultos mesmo, não é aqui, não é membro aqui. Não está vindo. Na hora eu percebi, mas eu não falei mais nada. Pois é. Então, aí um companheiro colocou algo para acabar com a situação. Aí um colocou algo lá, que o Mombrana disse que o quartel-general é a mensagem. Isso não tem nada a ver com aquela postagem ali. Ela está falando em congregar. Não adianta se esconder por detrás, pensar que não precisa congregar. O profeta tem uma mensagem que ele diz que você não vai no rapto sem ter um pastor. E agora? Tem que correr. Aí um irmão colocou algo, eu disse agora, acabou. O irmão colocou algo, um parágrafo 84, se não me engano, da mensagem, aquela que está na porta da igreja ali, irmão Júnior, lê aí qual é que é a mensagem que é, nesse quadro aí. Qual que é a mensagem? Cristo, o mistério de Deus revelado, o profeta dizendo assim, não fique em casa. Se o Espírito Santo está em seu coração, você não espera que as portas do tabernáculo se abram para entrar ali e ter companheirismo com Deus e seus irmãos. Isso é mensagem. Aí acabou. O irmão Adriano que colocou isso, acabou. Mas por um propósito, aí vai brigar com o profeta agora, vai dizer que o profeta está errado? Eu não penso. Agora, não estou falando daquele irmão, aquela irmã que mora longe, por causa de uma necessidade, não pode comparecer em todos os cultos. Não é isso. Mas quem está alistado tem que comparecer mesmo. Tem que comparecer. Mombrana fala quem é que é os membros, né? Quem é os membros? Tem direito a voto e tudo mais. Quem sustenta a causa. Agora não estou falando de irmãos que não podem vir num culto, não podem vir no outro. Não tem problema. Principalmente os nossos irmãos idosos. Estou falando de irmão que está se escondendo atrás de parágrafo para ficar em casa. E eleito não tem que dar tapinha nas costas, não. Eleito ele tem que entender que ele está errado e pronto. Levantar a cabeça e dizer assim, eu estou errado. Então, é uma das coisas. E eu comecei a observar, irmão, eu quero dar um conselho, para ter muito cuidado com as redes sociais. Nós estamos vivendo na era dos filósofos, da teoria.
Todo mundo, eu anotei aqui, vivendo a era dos teólogos, dos filósofos, e junto com isso vai a hipocrisia. Todo mundo tem conselho, tem teoria, e coisa, e isso e aquilo, e eles mesmos não fazem nada daquilo que diz. Todo mundo aconselha. Eu coloquei, é um espírito. E se a pessoa não vigiar, vai ser pego por isso e começa a viver uma vida de ilusão através dessas filosofias. Paulo chega a dizer que são coisas vãs que não levam a nada. Não levam a nada. As pessoas caem, é uma armadilha. A pessoa ali mostra a sua identidade. Mostra o que estão sentindo. Dão indireta uns para os outros. E Deus não está nisso. Nós temos que ser um povo separado. Um povo separado de todo esse tipo de coisas. Mombrana diz, irmão Paulo, numa mensagem das eras, e ele diz que Satanás nunca foi vencido em um debate de palavras. Nunca. Vai querer discutir com Satanás? É só prejuízo. É só prejuízo na tua mente. Ele nunca foi vencido. No livro das eras, o profeta diz que ele é um bom combatente. Ele nunca perdeu um debate de palavras. E outra mensagem, o profeta diz, enquanto as pessoas estão brigando, ele está de braço cruzado. Aí fica aquela coisa de defesa, outra coisa. Defendendo um lado, defendendo um outro, defendendo o outro, defendendo aquilo. Porque se não tiver nesse grupo, ele não vai, porque você saiu. Irmão, isso é pura bobagem, isso é carnalidade. Olha aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Primeira carta de Paulo, à igreja de Corinto. Ele diz assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aí não, porque esse começou a obra, porque aquele é isso, é aquilo, porque eu estou do lado desse, porque eu vou até o fim, porque... Não, irmão, quem tem mérito em tudo da nossa vida, a nossa posição é Jesus Cristo. Ele é que nos revelou, Ele é que nos ajudou, e por isso estamos aqui. Os pastores, ministros, o ancião, eles foram usados por Deus, e temos muita honra por isso, mas ninguém tem mérito nenhum nisso. Aí fica um defendendo aquilo, cai nisso aqui, na carnalidade. Magoa o irmão, magoa o outro, fica se machucando, e Deus fica fora disso, e Satanás fica rindo disso aí. Se Paulo, que era o mensageiro para os gentios, ele disse, quem é Paulo e quem é Apolo? A não ser ministros. Um plantou, o outro regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Então saiam dessas coisas, não entre nisso. Fique postando nada, fique agradecendo a Deus no seu interior, no teu coração, por tudo que foi feito através de um ministro, de outro, mas nada, não tem partido político em nosso meio. Ah, se não for do nosso grupo não vai. Não vai se não tiver nome lá. Se tiver nome lá vai, não tem grupo, nós temos uma mensagem só. E se nós crermos nessa mensagem, nós vamos sim. Então eu quero falar isso para vocês, não se expõe. Saiam dessas coisas, vocês são maduros. Saiam dessas postagens, assim que fala, né, mano? Postagens.
Aí muitas vezes a pessoa está triste com o marido, ela fica colocando lá. Alguém coloca algo lá, uma pessoa que está infeliz no casamento, coloca algo lá e ela, por ter um probleminha, algumas coisinhas em casa, ela já clica lá também. A pessoa já vê certinho o que está acontecendo na casa dela. Ela está sendo mal amada. Ele está sendo mal amado. Ele é infeliz, ela é infeliz. Por causa da sua maneira de pôr ali aqueles negócios ali. Então não compartilhe nada. Quer ter, você tem para acompanhar os cultos, mas acompanha ali. Porque isso aí, você entra ali, você vai ver cada coisa ali que entra em debate por coisas que não tem nada a ver. Ele está lendo uma mensagem, ele está meditando, ele está orando, ele está sendo feliz. Tá bom? Vocês podem crer nisso, que é a realidade. Então, um conselho. Cuide do que você põe aí, cuide do que você compartilha. Cuide, porque vai parecer que você está do lado de um e contra o outro, contra um do lado do outro. E nós estamos do lado de Jesus Cristo, torcendo e orando um pelo outro. Estamos do lado de todos. Tá bom? É a mesma coisa que política. Você começa a discutir sobre política, é só perder tempo. Porque eles estão tudo bem. Na hora de trabalhar para ganhar o seu pão, não é ninguém que vai com você. É você mesmo. Não é político, não é governador, não é ninguém. Eu sempre costumo dizer, o senhor apoia alguém? Eu não apoio ninguém, eu sei quem eu não apoio. Isso eu posso dizer. Mas eu não tenho partido nenhum. Só que eu gosto de não concordar com aquilo que eu vejo que fere isso aqui. Só isso. Mas não tem lado, não entra nesse tipo de coisa. Tá bom, meus irmãos? Então você cuide, vigie. Que eu, por algum propósito, eu compartilhei, né, Mansur? Compartilhei algo e eu vi ali que a coisa... E a gente percebe os espíritos. Eu vi que o irmão colocou algo ali, um bom espírito. O outro já colocou no mau espírito, defendendo o seu lado. Ora, o quartel-general é a Bíblia, mas com certeza, e a mensagem é a Bíblia. Daqui que sai tudo. Jesus é o nosso capitão. Agora, concernente a congregar, não, senhor, congregar, a Bíblia diz que nós temos que ter um lugar. O profeta, melhor dizendo, diz isso. Você deve ter um lugar. Não ficar vagando daqui a ali, daqui para colar. Ter um lugar para congregar. Que você chame aquilo de minha igreja. Devolva seus dízimos e ajude a sustentar a causa. Isso é a mensagem do profeta. Mas daí nessas coisas não cito. Esquece só para o que me ajuda. Tá bom? Vamos nos pôr de pé. Vamos dizer graças a Deus, irmãos. Aleluia. Livro de Filipenses, capítulo 4, verso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, acrescente tuas bênçãos a esta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. Essa palavra é muito conhecida, irmão Júlio, de nós. Agora, quando Paulo falou isso, ele estava elogiando a igreja de Filipos, os filipenses. E aqui ele está agradecendo aos filipenses os dons recebidos. E ele está dizendo, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho.
sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele vem e diz isso: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer dizer, ele pode passar por tudo aquilo ali. Ele aprendeu a viver daquela maneira. E nós devemos aprender a viver desta maneira. Veja, no livro de Provérbios, Paulo, ele aprendeu isso. Ele disse: eu tenho aprendido a viver desta maneira. E no livro de Provérbios, capítulo 30, verso 5, a seguir diz assim: toda a palavra de Deus é pura. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Você confia nele? Então você vai ser feliz. Você vai aprender a viver com a sua porção. Você vai agradecer a Deus, saber estar em qualquer situação que a vida apresente a você, você vai ser a mesma pessoa. Porque Paulo diz assim, que a palavra é escudo. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e seja achado mentiroso. Veja, 2 coisas te pedi, não mas negues antes que eu morra. Que sinceridade desta oração, palavras de Agur. 2 coisas te pedi, não negue antes que morra. Qual é? Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Oração que nós podemos fazer. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Irmão, a vaidade tem destruído famílias. A vaidade tem causado estragos, deixado lares viver em turbulências por causa da vaidade. E eu não estou falando, irmã Regiane, da vaidade simplesmente no corpo, na moda. Eu estou falando da vaidade a querer ter a mais que os outros para mostrar. Eu preciso ter essa casa, eu preciso ter esse carro. Você vai ver, não precisa nada, está bem, está ótimo. Mas é porque o outro teve. E eu preciso ter também. E aí acaba que o lar entra num desespero. Marido tentando fazer o que não pode, a mulher tentando fazer o que não pode, por causa disso aqui. Mas se Deus entrar no seu coração, você vai poder todas as coisas. Você vai poder estar bem com pouco, bem com bastante, vai poder estar bem quando tiver bastante também. Você vai poder dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, como Paulo disse. Veja, 2 coisas eu te pedi, me dê isso antes que morra. Afasta de mim a vaidade, a primeira coisa, e a palavra mentirosa. A mentira é complicada, irmão. O pai da mentira, você sabe quem é? É o diabo. É o diabo. Eu já convivi e vi pessoas que mentiam para te agradar. Não precisa. Isso é complexo que a pessoa tem. Você não precisa mentir para agradar ninguém, você tem que ser aquilo que você é. Afasta de mim isso. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Que sabedoria. Eu tive essa inspiração essa semana de pregar sobre isso. Estava lá no sítio do Monte Sabino. Começamos a conversar, eu peguei um papel e escrevi. Escrevi isso aqui, ó. É bom quando estamos felizes com aquilo que Deus nos deu. Amém? Quando você ou nós estamos no seu lugar,
no nosso lugar, quando nós estamos no nosso lugar, a prosperidade é uma bênção. Mas se você estiver fora do seu lugar, ou alguma pessoa que conseguiu aquilo, né, aquela prosperidade de forma errada, a prosperidade se torna uma maldição. Então eu quero ser feliz com aquilo que Deus me deu. Nós temos que ser felizes com aquilo que é a nossa porção. Eu não quero ser próspero e abençoado fora da minha posição, eu vou sofrer. Mas quando nós somos prósperos e abençoados dentro da nossa posição, sabendo que foi Deus que me deu isso. O profeta chega a dizer, eu prefiro ter cinco membros que Deus me enviou para mim cuidar, do que eu ter 50 mil e sejam ganhados através de política, aí você acrescenta de divisão, de isso, daquilo, de influência. Deus não está nisso. Agora, quando você está no seu posto, e Deus te deu almas para você cuidar, Deus te deu aquilo que você está fazendo, aquilo que Deus mandou você fazer, descansa. Que cada gigante que se levantar é um tombo para eles. Deus te cuida. Veja, não me dê nem a pobreza, nem a riqueza. Veja, mantém-me do pão da minha porção acostumada. Amém? Para que porventura, de farto, te não negue e diga, quem é o Senhor? Estou farto, não dependo mais dele. Estou farto, já prosperei, não preciso mais, nem da igreja, não preciso mais de nada. Estou bem, não preciso mais. Veja, que eu enriquecendo venha dizer, esquecer e dizer, quem é o Senhor? Então não me dê esse tipo de riqueza. Ou que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus. Meu Deus. Cada palavra, irmão Sabino, que a gente lê aqui, que a gente treme na base. Que quanta coisa dá aqui para se tirar dessa passagem. Lembrando que nós lemos que Paulo disse, eu estou instruído em viver de uma maneira ou de outra, tanto na riqueza quanto na pobreza, eu estou instruído. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aqui o Agur, ele vem e diz isso, não me dê riqueza, para não me vai descer e esquecer do Senhor. Mas não me dê a pobreza também, para que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus. Venha furtar o quê? Venha furtar o quê? Você deve ser inteligente. Pessoa que não... Ore a Deus para Deus te abençoar, para você conseguir ser fiel a Deus. Porque isso não tinha visto isso aqui dessa maneira, mas aqui está dizendo. Venha furtar o quê? Em que me roubais? Quem falou aí? Irmão Júnior, Deus abençoe. Que me roubais? Lance mão do nome do Senhor. Coisa, né, irmã Elza? Cada palavra gloriosa que a gente escuta aqui. Então que Deus nos mantenha na porção. Mantenha nós na porção, sem que uns podem prosperar mais, não vai ter problema. Outros não conseguem chegar lá porque não vai ser a mesma pessoa. Então agradeça a Deus por aquilo que você tem e seja feliz com isso que Deus te deu. É um segredo. Preservando a pessoa, verdade. Tem gente que não pode prosperar, irmão Adriano. Ele vai pisar no outro. E às vezes, o irmão Adriano está dizendo assim, às vezes é Deus preservando a pessoa. Não é verdade? O profeta não diz que uma família, quando chega, que tem um carrinho velho, eles são fiéis, eles oram ao redor da mesa, eles cantam a Deus, eles vêm nos cultos, de repente eles prosperam um pouquinho. Aí eles já têm um carro um pouco melhor. Eles vão querer estar no meio de pessoas que têm um tipo melhor de vida. E vão esquecendo das suas origens.
Veja, mantenha-me na porção, na minha porção. Vamos orar dessa maneira, cada dia, mantenha-me. Qual é a minha porção, Senhor? Deus não vai deixar faltar nada. Porção. É isso que Deus vai fazer. Coisa boa é a gente encontrar esse tipo de palavra. Agora, tomando, irmãos, esta mensagem, a história da minha vida, meus olhos correram em cima de um parágrafo aqui, e eu me emocionei com isso aqui, porque são coisas que grudam na gente. O profeta dizendo aqui, descobri isto. Vamos descobrir isso nesta manhã. Que felicidade não consiste em quanto dos bens do mundo você possui, mas em quão satisfeito você está com a porção que coube a você. Oh Deus, vamos dizer graças a Deus. Veja, descobri isto, que a felicidade, irmã Esther, não consiste em o quanto de bens do mundo você possui. Não está dizendo que você não pode possuir, não está dizendo que você não pode ser próspero, mas a sua felicidade não depende daquilo. A sua felicidade depende de quão satisfeito você está com a porção que coube a você. Porque tem gente que tem tudo e não é satisfeito, vive murmurando. E tem gente que não tem praticamente nada e é uma pessoa alegre, satisfeita com aquilo que Deus deu para ele. Eu quero estar desse lado, ser satisfeito com aquilo que Deus me deu. Olha, o profeta narra aqui, quando ele conheceu a irmã Hope. Ele conta aqui que ele chegou lá, a mãe dela era meia braba, e ele disse para ela, você fala com a sua mãe, eu falo com o seu pai. E ele chegou, irmão Paulo, ele chegou e disse, conversando ali com o sogro, né, futuro sogro, ele disse para ele, eu poderia conversar com o senhor um minuto? Ele disse, claro, vamos na varanda. Vou. Chegaram na varanda e o profeta começou a conversar com ele. Chegou, olhou e disse, olha, como está bonita essa noite, não é? E ele disse, sim. E eu disse, com certeza tem feito calor. Certamente que tem. E ele olhou para mim. E eu disse, eu tenho trabalhado tanto. Eu disse, sabe, até que as minhas mãos estão criando calos. Olha a conversa do profeta. Eu tenho trabalhado tanto que minhas mãos têm criado calos. E ele disse, pode casar-se com ela, Bill. Oh, que coisa, pode casar-se com ela. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Aquele homem era revelado, Deus colocou no coração dele para ver quem era aquele moço que estava na frente dele. Pode casar. E eu pensei, assim é melhor. Eu disse, o senhor realmente fala sério, senhor Charlie? Eu disse, Charlie, olhe, eu sei que ela é sua filha e o senhor tem dinheiro. E ele estendeu sua mão e me pegou pela mão e disse, Bill, ouça, dinheiro não é tudo na vida humana. Dinheiro não é tudo, ele disse. Eu disse, Charlie, eu só ganho 20 centavos por hora. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Isso mesmo, Paulo. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. E nós somos ricos de Deus. Veja. E ele disse, o Billy disse, e o Mombrano disse para ele assim, olha, Charles, eu só ganho 20 centavos por hora, mas eu a amo e ela me ama. E eu lhe prometo, Charles, que eu trabalharei até que estes calos se gastem das minhas mãos para ganhar o pão para ela. Serei o mais fiel que eu possa para ela. Caráter.
E ele disse: eu acredito, Bill, eu acredito. Ele disse: ouça, Bill, eu quero lhe contar. Disse: sabe, felicidades não se necessita completamente de dinheiro para ser feliz. Disse: apenas seja bom para ela e sei que você será. Que coisa. E eu disse: obrigado, Charlie, farei isso com certeza. E então foi a vez dela dizer à mãe dela: eu não sei como ela se arranjou, mas nós nos casamos. O profeta casou. E então, quando nos casamos, não tínhamos nada. Não tínhamos nada. Nada para tomarmos conta da casa. E eu acho que tínhamos $2 ou $3 assim. Alugamos uma casa que custava-nos $4 por mês. Era um lugar pequeno e velho, de 2 cômodos. E alguém nos deu uma velha cama de armar. Eu me pergunto se alguém já viu aquela velha cama de armar. Eu nunca tive um, mas eu lembro de um que tinha aí. Tinha, Manoel, também? Aquilo fazia barulho, rapaz. Né, Adriano? De ferro. Eu lembro, tem uma, o irmão Celso não está aí, eu lembro que ele tinha uma. Aquilo ajuntava quando chegava a gente, fechava ela, não fechava? Irmão Flávio, o senhor teve também? Fechava e encostava num canto, irmão. Cama de campanha era chamada. E o profeta comprou uma dessa. Cama de armar. Penso eu que era essa. E ele diz assim: uma cama de armar. E nos deram isso. Eu fui até uma loja que tinha ali, não sei dizer o nome, e comprei uma mesinha com 4 cadeiras, e não era pintada, você sabe. E compramos esta prestação. E assim então fui ao Sr. Weber, um negociante de ferro velho, e comprei um fogão. Paguei 75 centavos por ele, e $1 e qualquer coisa pelas bocas para ele. E começamos a tomar conta da casa. E eu me lembro de tomar e pintar um trevo nas cadeiras. Quando as pintei, e nós éramos felizes. Tem gente hoje que tem tudo e não consegue ser feliz. Não consegue proporcionar alegria, felicidade um para o outro dentro do lar, vivem de luta. Tinha que ler isso aqui um pouco e ver como que o profeta desta era viveu, irmão Adriano. E não estou defendendo que a pessoa deve querer ser pobre, não. A pessoa deve ser agradecida com a sua porção. Parar de querer conquistar aquilo de uma maneira, só vive correndo aqui e ali, deixa de viver, não tem tempo para nada, não tem tempo para filho, para esposa. Por que isso? Vamos administrar nossa vida. Nós pregamos tanto que o outro lado já está garantido. Não é verdade? Então vamos ser felizes aqui. Vamos fazer de tudo para viver uma vida aqui de harmonia, de alegria, gente. Nós estamos vivendo que parece que vai ser aqui a nossa eternidade, com esse tipo de vida, de casa, de projetos. Não, claro que nós vamos viver nessa terra, mas ela é transformada. Não com esse tipo de coisa, que não vamos precisar disso. O profeta disse assim: mas nós éramos felizes. Entretanto, tínhamos um ao outro. Por isso que isso era necessário. E Deus, por sua misericórdia e bondade, éramos o casalzinho mais feliz que poderia estar na terra. Amém? Éramos o casalzinho mais feliz que podia estar na terra. E aí ele cita aquilo: eu descobri isso, que a felicidade não consiste em quanto de bens do mundo o homem possui, mas em quão satisfeito você está com a porção que coube a você. E depois de tudo, depois de um tempo, Deus desceu e abençoou o nosso pequeno lar. Tivemos um menininho, seu nome era Billy Paul.
Ele está no culto agora mesmo. E um pouco depois daquele tempo, mais ou menos 11 meses, ele nos abençoou de novo com uma menininha chamada Sharon Rose, tomada da palavra Rosa de Saron. Um lar feliz, um lar abençoado, porque eram felizes com a porção que Deus havia dado para eles. Vamos ser felizes com a nossa porção, gente. Quando você é feliz, os irmãozinhos começaram cantando um hino, quem não agradece, não merece mais. Veja, devemos de ser agradecidos por tudo que Deus fez por nós. Nesta mensagem aqui, a era de Esmirna, o profeta diz: todos temos sido provados e disciplinados como filhos. Ninguém vai senão através disso. A igreja não está sofrendo. A igreja que não está sofrendo e não está sendo provada, não tem vencido. Ela não é de Deus, diz o profeta. Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que receber por filho. Mas se estáis sem disciplina, na qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O profeta diz que esta condição especial em Esmirna deve ser aplicada a cada era. Não há era livre disto. Não há nenhum crente verdadeiro livre disto. Isto é de Deus. Esta é a vontade de Deus. É necessário, precisamos que o Senhor nos ensine a verdade, que devemos sofrer e sermos semelhantes a Cristo. Veja, aí o profeta vem e diz: as nuvens do horizonte e as tempestades da vida não são sinais de desaprovação de Deus. Ah, mas começou a passar por problema, estava enfrentando isso, Deus está pesando a mão. É reprovação de Deus. O profeta não diz isso. O profeta está dizendo assim que não é desaprovação de Deus. Como nem o horizonte límpido e as águas tranquilas, sinais do amor e aprovação de Deus. Como que faz agora? Vamos entender isso aqui? Vamos entender e daí vamos aplicar o que Paulo disse? Eu estou instruído a viver e posso viver de qualquer maneira, tanto no bem, tanto lá em cima, na prosperidade. Quando eu tiver que passar por um problema, eu posso isso. Eu posso todas as coisas nele. Ele vai cuidar de mim. Veja, as nuvens, as tempestades não são sinal de desaprovação, nem o céu limpo, as águas tranquilas, sinais de aprovação de Deus. Que coisa! A sua aprovação, a aprovação de qualquer um de nós é somente no amado. Seu amor é o amor eletivo, o qual Ele teve por nós antes da fundação do mundo. Ele nos ama. E como saberemos? Nós saberemos porque Ele disse e manifestou que nos ama, porque nos levou para si mesmo e deu-nos o Espírito Santo, tornando filho dele. Tornando filho. Quando nós entendermos isso, a nossa posição, entendermos que Deus cuida de nós, nós vamos passar por qualquer situação, por qualquer dificuldade, com nossa vida alegre, agradecida a Deus. E nós só vamos chegar a isso quando tivermos a fé perfeita. Crer nessa palavra que Paulo falou é fé perfeita. Que fé perfeita tem que crer na palavra. A fé perfeita nunca vai ir ao contrário do que está escrito. Ela vai trabalhar de acordo com aquilo que está escrito. O profeta diz: Abraão não enfraqueceu na fé, nem considerou o corpo amortecido, sendo já de quase 100 anos, nem a matriz morta de Sara. Ele não pensou naquela impossibilidade. Coisas têm que nos entrar no entendimento. Ele somente considerava o que Deus disse e continuou adiante.
Deus prometeu nos cuidar, nos suprir, e Ele vai fazer isso. Agora, veja, Jesus viveu num mundo que ninguém conhecia e nem entendia. Ele era uma pessoa muito rara. Viveu num mundo ou uma atmosfera de fé perfeita. É tão gostoso quando você reconhece e conhece a tua posição. Quando você tem fé nesse Deus, nessa palavra, como ela é, irmão, o mundo está caindo do teu lado. Por isso a Bíblia diz 10.000 à tua direita, ou 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, coisa assim, mas tu não serás atingido. Você tem que pensar que você é aquele do meio. Você, com essa mensagem, com essa palavra na sua vida, você é aquele do meio, que não vai ser atingido. Você vive num mundo separado. Eu estava essa semana, não me engrandecendo, mas engrandecendo o meu Deus, que teve misericórdia de mim. Semana eu estava num posto lavando o carro, e estava o homem com a máquina ligada aqui, o outro lá, um fazendo uma coisa num carro, outro no outro, outro no meu carro. E eu estava lendo essa mensagem, lendo esses parágrafos aqui, sentado, entre meio aquele barulhão, entre meio aquela conversação, aquele tumulto, e eu lendo essa mensagem. E quando eu me dei por conta, eu estava chorando, me controlando para não sair correndo ali, glorificando a Deus. E eu pensei, meu Deus, eles não sonham o que está acontecendo comigo, nunca. Eles não pensam o que está acontecendo comigo. E nem tem como, porque nós estamos num mundo diferente. Nós estamos num mundo que ninguém consegue ver. O reino de Deus está dentro de nós. Nós fizemos parte de um outro reino. E eu estava observando esse parágrafo que eu vou ler para vocês. O profeta diz: Jesus viveu num mundo que ninguém conheceu e nem entendia. Ele era uma pessoa muito rara. Viveu num mundo ou uma atmosfera de fé perfeita num Deus perfeito. Agora frise comigo que ele viveu no mundo. Ele não estava num outro mundo. Ele estava vivendo ali como você e nós vivemos nesse mundo. Mas nós temos uma atmosfera ao nosso redor, algo dentro de nós que nos torna pessoas diferentes. Veja, quando todos estão murmurando, quando todos estão queixosos, você está agradecido pela porção que Deus te deu. Quem vai entender isso? Jesus viveu nisso. O profeta diz, ele viveu numa atmosfera de fé perfeita. E se nós vivêssemos na fé perfeita do cristão, o que somos? Você é cristão? Seríamos então como místicos aos do mundo. As pessoas não nos entenderiam. Caminharíamos no Espírito, faríamos o que o Espírito dissesse e deixaríamos de fazer o que o Espírito nos proibisse. Aleluia! Queremos ser esse tipo de pessoa. Vamos buscar cada dia andar nesta palavra, irmão. Fazer o que o Espírito nos manda e deixar de fazer o que o Espírito nos proíbe. Então seríamos algo místico para o mundo. E assim é em realidade com todo o verdadeiro crente. Ele é um místico para o mundo. As pessoas não o entendem porque vivem no mundo à parte. Você tem um mundo que você vive à parte desse outro mundo que está aqui. Ninguém vai te entender, não queira que os outros te entendam, irmão. É perca de tempo um cristão querer ser entendido. Jesus não foi entendido. Então vamos parar de querer ser entendido e vamos viver a nossa porção. Vamos viver o que Deus nos deu. Aleluia! Veja, Jesus viveu nesse mundo, porque vivia num mundo à parte. Jesus vivia num mundo onde ninguém podia chegar ou tocar. Quando você está nesse mundo, em comunhão com Deus, esse mundo chama-se comunhão com Deus.
Ninguém pode chegar te tirar da sua comunhão com Deus. Ninguém pode tocar na sua experiência de fé com Deus. Aleluia! E Jesus viveu nesse mundo que ninguém podia chegar ou tocar. Os discípulos não entendiam. Quando ele lhes falava, dizendo-lhes certas coisas, eles respondiam: mestre, tu falas em parábolas e nós não entendemos. Como pode ser isto? É que eles não estavam no mesmo mundo dele, não lhes entendiam e ninguém lhe entendia. Nós somos um povo que nós caminhamos, irmão Jair, colocando ponto de interrogação na cabeça das pessoas. Como pode? Pensando sobre nós. Eles não entendem o que tem dentro de nós que nos leva a ser as pessoas que somos. Veja, então quando um homem vive por fé e caminha por fé, a substância, então ele está à parte de todo mundo e chega a ser uma nova criatura em Cristo. Oh Deus amado, vamos querer ser isso, viver, levar nossa vida à parte. Agora nós não vamos conseguir vivendo em redes sociais, nesse mundo filósofo, mentiroso, enganoso. Quando você não percebe, você está dominado por aquilo, falando a mesma linguagem daquilo ali. Todo mundo é crente, todo mundo tem coisa boa para fazer. Quando você vê, você está concordando com esse evangelho da serpente. Porque coisa bonita, irmão, quem fala mais coisa bonita que o diabo? Quem fala mais coisa bonita que ele? Quem apresenta mais coisa bonita que ele? Eu pergunto, quem? Ninguém. Ele é o rei da beleza. Ele é muito bonito. E ele vai te mostrar um evangelho bonito, palavras bonitas, teorias bonitas. Saia disso em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus amado, eu vou dizer algo para vocês, aquelas coisinhas ali me repugna aquilo que está dentro de mim, porque eu vejo que é artimanha do diabo, irmão. O diabo deixou até o evangelho bonito, não vai deixar essas coisas bonitas para tentar tirar o tempo dos eleitos. Vamos viver no mundo à parte, ser agradecido pela nossa porção. Veja, quando você tem essa fé, você está parte de todo mundo e chega a ser uma nova criatura em Cristo. Então estamos chegando ao material para formar a noiva. Aleluia! Formar a noiva. E isto é as condições para sermos raptados. Temos que estar nesse mundo, a parte do mundo. E isso é para cada um de nós, não somente para o pastor, para os diáconos, os oficiais, mas para todo laico também. Cada indivíduo caminha só neste mundo com Deus. Você é batizado nesse reino e não há mais ninguém ali. Somente você e Deus. Aonde quer que você esteja, Deus está com você. É somente você e Deus. Dentro do carro, dentro do trabalho, aonde você estiver, ninguém consegue tocar nesse reino, ninguém consegue tocar nessa experiência que você teve com Deus. Oh Deus, como nós somos agradecidos por isso. Veja, é somente você e Deus, e Ele dá as ordens e você as cumpre. Qualquer coisa que Ele lhe diga, não existirá a menor dúvida, você seguirá adiante. Se o Senhor lhe diz alguma coisa, não haverá no mundo nada que lhe faça fazer ao contrário. Aleluia! Por isso nós não negamos essa palavra. Nós tivemos essa experiência, entramos em Cristo e Cristo entrou no nosso coração. Veja, nada lhe faça fazer ao contrário. Você continuará igual. Você está chegando a essa fé perfeita. Perfeição que não pode falhar. Essa fé nunca falha. Então ele vem com a fé perfeita. Então ele vem com sua fé perfeita.
Veja, ele foi um místico para eles. E hoje é o mesmo com aqueles que têm essa fé perfeita, são místicos para os demais. Amém? Você é místico. Pense, uma pessoa diferenciada. O profeta diz: não tem sido ensinado para resistirmos o diabo? E ele fugirá de nós? Agora resistir é simplesmente despedir ele. Resista-o, ou melhor, dê-lhe as costas. Quando Deus tem dito algo, não importa o que o diabo trate de dizer, você não lhe escutará. Seus ouvidos estarão surdos a tudo, menos o que o Espírito lhe diz. Ou seja, seus ouvidos estarão surdos para qualquer coisa, menos o que a palavra lhe diz. A palavra lhe diz, seu ouvido estará aberto para isso. Você vive num mundo diferente. Você é uma pessoa agradecida por isso. Amém? Veja, seja agradecido. Se Deus confiou em você um pouco a mais, seja agradecido. Se você ainda não tem aquilo, você seja agradecido porque você tem agora, porque aquilo chegará. Aquilo chegará. O profeta diz: nós éramos as pessoas mais felizes, porque havia aprendido isso. Paulo leu os provérbios de Salomão. Paulo praticou e escreveu aos Filipos, a igreja de Filipenses. E o profeta viveu isso. E nós também vamos viver. Veja, felicidade não consiste em quanto dos bens do mundo você possui, mas em quão satisfeito você está com a porção que coube a você. Deus tem uma porção para você. Deus tem uma porção para mim. Deus tem uma porção para ti. E nós devemos ser agradecidos por essa porção. Não seja aquilo que você não é. Seja aquilo que Deus pediu e te encorajou. Aí você abrange isso. Eu sou um empreendedor. Então seja o melhor. Essa é a sua porção. Não pare de fazer isso. Mas também, se Deus te deu, que você é uma pessoa assalariada, não tem capacidade de realizar o que os outros realizam, seja feliz nessa porção. Porque é nessa porção que Deus vai te abençoar. Nessa porção que Deus vai prosperar. O profeta diz: compramos ali um fogãozinho. Compramos as bocas no ferro velho. Começamos a cuidar da casa. Mas aí ele diz assim: Deus desceu e nos visitou com um filhinho. E depois com mais uma filha. E aí você sabe o resto da história. E o que nós estamos fazendo aqui? Crendo numa mensagem que Deus trouxe a um homem que começou lá atrás. Lá atrás. Sem nada. E deixou alimento armazenado para nós irmos até no rápido. Alguém diz: profeta, nasceu pobre, partiu pobre. Ele não era rico porque Deus não permitia. Ele não queria. Mas ele deixou muitas coisas para nós que ricos não têm. E ele não partiu na miséria, não. Partiu muito bem. E está hoje num lugar muito melhor que nós, muito melhor. E aonde nós nos encontraremos um dia desses. Deus abençoe a todos. Tenha uma boa semana. Descubra isso. Seja feliz. Seja feliz com a porção que Deus te deu. Seja feliz com sua família. Curta os momentos com sua família, seus filhos. Não viva uma vida debaixo de pressão, irmão. Isso rebenta com os nervos. Isso dá doença, gastrite. Descanse em Deus. Descanse em Deus. A Bíblia diz: tudo que te vier à mão para fazer, faça-o conforme o quê? As tuas forças. Fora disso, não. É conforme as tuas forças. Amém? Deus abençoe a todos.